Olha, eu queria parafrasear, citar, na verdade, a nossa ministra Carmen Lúcia. A liberdade não é um direito, Rosana. A liberdade é um sentimento, é uma emoção. Washington Oliveto postou isso com a foto dela atrás do podcast dele. E é tragicômico, né? Uma ministra falar uma excrescência dessa, uma coisa que, na verdade, já faz parte do sentimento e do espírito autoritário de todos os ministros do Supremo Tribunal Federal. E eu vou falar todos aqui, porque eu venho batendo nesse ponto. A gente vai ficar refém das narrativas criadas pela esquerda e por quem está no poder, enquanto não houver uma organização adequada. Eu entendo que o Serrão falou e concordo com ele e com o que a Cris falou também. Você tem os deputados, você tem os senadores e você tem a pressão popular. A pressão popular, ela deve, né, ser de alguma forma trazida pela classe política com organização. Se você tem dois ministros lá no Supremo Tribunal Federal que veem as excrescências e os abusos de poder e de autoridade sendo cometidas cotidianamente por seus pares e se silenciam sobre isso, né, não existe uma corregedoria do Supremo Tribunal Federal. Ele é o último controlador da República e hoje nós estamos neste limite institucional, onde os freios e contrapesos, se não funcionarem, vão nos levar a uma derrocada republicana, a uma quebra do regime que existe. Na verdade, o que existe é um teatro aparente e a tentativa é de institucionalizar um regime puramente autoritário. Então, não adianta, na milésima vez que o ato de arbitrariedade foi cometido pelo Alexandre de Moraes, a gente só criticar a decisão, ou o André Mendonça ou o Cássio Nunes criticarem a decisão nos autos. Os senadores têm que tomar a iniciativa, de maneira proativa, de começar uma nova conversa com a sociedade. Uma conversa despoluída, descontaminada da militância jornalística que nos cerca. Porque a imprensa está falando em crime do Bolsonaro contra a filha. A imprensa está falando de cartão de vacina como se fosse o evento mais importante do ano. E está tudo ruindo ao nosso redor. Economicamente, em termos de Estado, o inchaço da máquina pública estatal, essa desgovernança bizarra do PT e do Lula. Quer dizer, a gente está olhando para uma mão encravada e o exército bárbaro está entrando já nos portões. A gente não pode deixá-los com essa dominância da narrativa. A gente tem que colocar em pauta o que é realmente necessário e premente para descontaminar o ambiente republicano. E é esse o ponto que me deixa perplexo. Quer dizer, eu vejo muitas pessoas querendo discutir, falar, não, veja bem, porque o cartão de vacina, cara pálida, presta atenção. O processo, não tem processo. O inquérito é uma construção fictícia de um agente autoritário. O inquérito é nulo de pleno direito. Não tem foro. Não tem competência do Supremo para julgar essa porcaria. Isso é tudo uma construção fictícia de alguém que quer perseguir. E ele gosta disso. Ano passado ele estava rindo, falando que falta multar e prender muita gente ainda. E se eu... Aí, de novo, a gente tem que se colocar de uma maneira sensata. Se eu vejo meus pares fazendo isso, eu tenho que agir, sob pena de ser considerado um covarde, sob pena de ser considerado uma pessoa que é cúmplice ou que é complacente com os desmandos arbitrários de um ministro do Supremo Tribunal Federal. Enquanto não houver, dentro do Poder Judiciário, dentro do Supremo Tribunal Federal, de maneira explícita, o apoio de um ministro do Supremo junto a senadores e deputados para que seja instaurado um processo de impeachment contra esses atos arbitrários, a gente vai ser perseguido e a gente vai padecer sob essa perseguição. Nossos pares
vão sumir aos poucos e de maneira muito metódica, porque o que a Cris falou é a mais pura verdade. Fishing expedition é uma tática, é um método soviético, na verdade. Eles presumem que todo mundo é culpado. Eu só vou ver qual crime você cometeu. E eu vou criar a história, e a imprensa, que é a minha amiguinha, a minha cúmplice, vai abrir a história para que todas as pessoas tirem a sua credibilidade, deixem de vê-lo como um líder político e aceitem a sua prisão, porque o sistema assim o quer. Então, existe a necessidade de uma mobilização política, só que o Supremo se tornou um órgão eminentemente político. Ele esqueceu a Constituição e a gente não pode esquecer disso. O inquérito das milícias digitais é uma excrescência, vai atrás de Bárbara do Te Atualizei, vai atrás de jornalista, vai atrás de um monte de construção fictícia que eles fazem para perseguir opositores ao regime supremocrático que eles instauraram, e isso só vai acabar se houver um apoio dos senadores, mas eu tenho certeza que a narrativa vai começar a se inverter se houver uma voz dentro do Supremo Tribunal Federal contra esses desmandos. Enquanto isso não acontecer, pode esperar sentado, porque Rodrigo Pacheco e Arthur Lira têm leituras totalmente soberanas e autocráticas e interpretativas do regimento interno das casas, e a gente já viu que eles fazem o que querem quando o interesse deles é contrariado. E eles conseguem mobilizar aquela Câmara e aquele Senado de acordo com a pura vontade deles.